conosco aqui na nossa sala de visitas a doutora Luciana Kotaka. Não adianta ficar só bonita, tem que ficar saudável na mente. Vamos falar de saúde mental. Que é muito importante, né, Luciana? Isso, com certeza. Seja bem-vinda. Obrigada, o prazer é meu. Doutora, nós abrimos o programa falando da questão do tabu do ser humano, ou muitas vezes da resistência que o homem tem de procurar e reconhecer que ele está necessitando de um profissional, no caso um psicólogo, é isso? Ainda existe isso, doutora? Existe muito. É interessante porque apesar de toda a divulgação, e nós estarmos assim num momento onde a psicologia ela tem um grande destaque, as pessoas ainda têm essa ideia de que é algo para quem está doente. Desvalorizando a sua própria dor, o seu próprio sintoma, que também pode ser resolvido dentro de um consultório terapêutico. Pensando que dor e doença é só aquilo que incha, que inflama ou que arde. Isso. Não é isso? Aqui. Desprezando as dores, não só do coração, mas as suas dificuldades do dia a dia, às vezes de relacionamento, no trabalho, até em função do próprio peso, que são coisas que têm gatilhos emocionais por trás que devem ser trabalhados. E que, se não tratadas, desencadeiam doenças para o corpo todo. Isso. É isso? É somatização. Muito. É tão complicada essa parte da somatização. Isso, toda doença tem um fundo emocional, né? Então, se a gente for averiguar isso, cada órgão tem uma função, de recepção. E é interessante quando a gente vai trabalhar em consultório que a gente vê que são pessoas ou muito angustiadas, ou muito deprimidas, ou com uma situação de uma dor, de um luto muito grande, que não foi elaborado, né? E na terapia você tem essa possibilidade de ser ouvido, sem ser julgado, acolhido, né? Porque muitas vezes quem está fora não tem essa paciência. Fala, poxa, mas de novo essa situação, bola para frente. Mas não é bola para frente, cada um tem um tempo próprio. E é esse tempo que tem que ser respeitado. Como é que o psicólogo direciona o seu paciente, doutora? Como é que é a linha de direcionar um paciente, uma linha correta? Porque tem gente que tem medo, tem preconceito de procurar uma ajuda. Eu não tô louco, eu não preciso de um psicólogo. Todo mundo confunde isso. Medo de se expor, ou medo de psicólogos dizer, você está maluco, né? Todo ser humano tem um certo receio, não? Isso, tem sim. As pessoas acabam não querendo, muitas vezes, compartilhar da sua vida íntima com um estranho. Só que é justamente o estranho que não está contaminado pela história dele. Então, ele vai poder estar olhando, o profissional vai poder estar olhando de uma forma mais limpa e entendendo o que esse paciente está trazendo. Então, assim, respondendo à tua pergunta, como é que a gente direciona? Cada linha terapêutica dentro da psicologia, vai atuar de uma forma, Eu trabalho com uma linha mais freudiana, enfim, onde a palavra, para mim, é o mais importante, É o relato do paciente, Existem outras linhas, como o psicodrama, que trabalha com algumas atuações, alguns jogos, A haitiana, que trabalha muito o corporal. Então, cada linha vai ter a sua forma de lidar. Mas o mais importante é ter uma boa escuta, um bom acolhimento, entender o que é que aquela dor está representando, o que esse paciente vem buscar. E a partir deste momento, a gente vai trabalhando a conscientização, o processo de mudança de comportamento, elaboração de processos internos, insights, Às vezes fica um pouquinho, talvez, difícil, de explicar, porque a psicologia ela é muito subjetiva. Já aconteceu lá no seu consultório da pessoa ir até lá, relatar um problema e no decorrer das consultas chegasse no consenso que o que lhe afligia era algo diferente daquele primeiro relato? Isso é muito frequente, Justamente porque o que leva, às vezes, para o consultório é só a ponta do iceberg, mas por baixo tem toda uma estrutura familiar, tem toda uma vivência que foi construindo aquele sujeito. E ele chega, então, à vida adulta com uma série de dificuldades. Então, os problemas da infância podem acarretar na vida adulta de uma pessoa? Podem sim. E é interessante assim, às vezes o paciente fala, poxa, mas a minha irmã, ela é desse jeito, e eu sou desse. E fomos criados com a mesma família, passamos pelas mesmas situações. Porém, cada ser é único, E nesse desenvolvimento, desde bebê, infância, as experiências vividas são diferentes. A psicologia trabalha em conjunto com a psicanálise, não com a psiquiatria. Por exemplo, uma pessoa está curando e tratando uma depressão. A gente sabe que o médico, o psiquiatra, ele vai dar um tratamento à base do medicamento. Ele
pode trabalhar em conjunto com o psicólogo esse mesmo paciente? Sim, e deve. Né? Às vezes a gente até observa que tem alguns profissionais que têm uma certa resistência, mas se o paciente ele chega com um grau de depressão e ele está em sofrimento, o mais importante é encaminhar para o psiquiatra. O psiquiatra ele vai medicar, tá? Okay. Mas o que gera essa depressão... Vai tirar o paciente daquele momento de crise. Exatamente. Okay. E aí a terapia vai trabalhar o que é que leva ele à crise, né? Quais são as situações de vida que estão desencadeando. Eu sou uma pessoa muito flexível, então eu não trabalho só com a psiquiatria. Eu indico muito a psiquiatria nos casos de depressão, bipolaridade, borderline, até obesidade, né? Porque tem os pacientes muito compulsivos. Mas também trabalho com outras áreas também. Indico acupuntura, indico uma microfisioterapia, que é uma especialidade da físio que trabalha com várias questões inconscientes. Por quê? Porque eu acho que a gente tem que trabalhar em conjunto, tem que ter essa troca, visando o bem-estar. Eu dei, por exemplo, a questão do psiquiatra, mas você vai ver que daqui a pouco nós vamos entrevistar o Dr. Marcelo. O Dr. Marcelo, ele é um médico profissional na área de uro-oncologia, que é uma área bastante tabu para os homens ainda, né? Que é a questão da próstata, a questão do toque retal, enfim, o homem é cheio de dedos, né? No bom sentido da palavra, é claro, né? Nessa questão. O psicólogo pode trabalhar também junto com outros profissionais, outros médicos também para tratar um câncer, um problema outro qualquer de saúde? Sim, é fundamental, né? Normalmente, sempre esse médico ele tem alguém para indicar, né, um profissional de sua confiança, porque assim, no caso desse profissional que você está me relatando, se tem um caso mais sério, às vezes a pessoa não tem o suporte emocional para isso, né? Hoje mesmo eu vi um caso de uma paciente que ela relatou que o pai descobriu que está com alguns nódulos no pulmão. São nódulos pequenos. O que o pai fez? Disse que fica o dia inteiro dormindo. Ele não está conseguindo lidar, então parou de trabalhar, enfim. Ele foi tomado por essa situação ao invés de agir, né? E tentar, né, ver quais são os procedimentos que ele precisa tomar, mudança de estilo de vida e manter, né? Ele acaba sendo, o psicólogo sendo um suporte, então, para o familiar do paciente também. Também. É isso? Em muitos casos é fundamental que a gente atenda a família também. Por exemplo, na cirurgia bariátrica, né? Que é uma questão comentando sobre isso nos bastidores. Uma questão tão delicada. E às vezes o profissional, a pessoa faz a cirurgia, mas a família inteira precisa estar agindo junto, né? Fazendo transformações. Sim, porque é uma situação muito complexa. Você, além de mudar o hábito de vida, você vai mudar teu corpo, porque você vai ter que encarar um espelho. Você pesava 100 quilos, você vai chegar aos 60. Como é que você vai se enxergar? Como é que você vai viver? Eu acho que é essencial a participação do psicólogo nesse momento da mudança de vida de um paciente. Isso parece algo bem simples, né? Eu vou emagrecer, vou ficar bem comigo, mas nós temos um alto índice de pacientes assim, que têm uma dificuldade muito grande de se visualizar magro e entram até em processo de anorexia, porque não consegue se adequar a esse corpo, ou entram em depressão. Então, realmente, aí, nesse caso, por isso que a família é importante, para que esse suporte seja maior. Como é que o psicólogo trata as pessoas saudáveis? Como é que você trata? Eu acho que nós podemos partir do princípio, né, que todos nós somos pessoas, né, relativamente saudáveis. Eu digo saudável é o seguinte, conflitos. A pessoa que vai para a escola, a pessoa que vai para a faculdade, que vem para o trabalho, dentro de um olhar prático, é todo mundo saudável. Mas essa pessoa, em determinado momento, começa a sentir altos e baixos. Altos e baixos. Essa pessoa saudável, o psicólogo também atende. Sim. Toda pessoa que quiser passar por um processo de autoconhecimento ou de mudar algum comportamento, algum sentimento que ela tenha, ela pode fazer terapia, né? O processo terapêutico, eu vejo que é um processo de crescimento mesmo, né? Então, normalmente... Isso que eu te perguntar, qual é a importância do processo terapêutico na vida de uma pessoa? Então, justamente porque leva a transformações de comportamento, né? Mas o grande público que chega é justamente porque está sentindo alguma dor, uma dor emocional. O que aflige o ser humano de hoje? Nos últimos 5 anos para cá, mudou muito de alguns anos para trás? O que aflige? O que você mais ouve lá no seu consultório? Pois é, você perguntou então para uma pessoa que eu trabalho muito com obesidade. Okay. Né? Então, o meu maior público é a pessoa acima do peso.
né? E aí são pessoas que vêm já com histórico de dietas mal sucedidas, já se sentindo impotentes, fracassadas, e aí nós temos que tentar resgatar essa autoestima e fortalecer esse paciente no sentido dele acreditar, dele aprender a fazer uma reeducação alimentar correta, né? Porque eu sempre vou trabalhar em parceria com a nutricionista, justamente para sair desse ciclo de dieta, de fracasso e aprender a comer de tudo, como vocês estavam falando na entrevista anterior, né? A comer de tudo com calma mesmo, mas sem culpa, né? Só de uma forma fracionada. Então, como o meu público acaba sendo mais o que eu mais recebo é isso, né? A ansiedade, a gente sabe que a obesidade, claro, tem N fatores, né? Pode ser problema glandular, né? Uma disfunção qualquer da glândula tireoide, né? Pode ser problema genético, pode ser problema alimentar, são N variáveis. Mas também a obesidade pode ser uma questão de um distúrbio emocional. Sim, na verdade, segundo as últimas pesquisas, a gente vê que o sedentarismo, a má alimentação, os fatores ambientais, o emocional ainda está acima de outras questões, né? Então, ela tem sim uma participação. Os pacientes, eles chegam relatando isso, né? Eu briguei com meu marido e fui lá e comi tudo. Lógico que não é tão simples assim como eu estou falando, tem uma série de outras questões. Desconto na geladeira, como a gente ouve falar. Desconta na geladeira. Acordei de madrugada e fui comer porque eu estava ansioso. Eu tenho uma reunião importante amanhã. É normal isso? É muito frequente. A ansiedade é uma das principais questões que levam ao ganho de peso. Porque a pessoa vive lá na frente, né? Sempre com uma angústia muito acelerado. grande. E a comida, ela é de fácil acesso, né? Você vai lá na cozinha, pega, você passa em algum lugar, compra e você começa... Qual é o fator que desencadeia no organismo do ser humano para ele tentar suprir essa sua carência afetiva, emocional, essa ansiedade com alguma coisa que é levada à boca? O que acontece dentro do mecanismo todo? Existem várias questões aí cerebrais que estão envolvidas, né? Mas assim, focando no lado mais emocional, a gente pode voltar lá atrás, né? Quando o bebê nasce, né? A primeira experiência dele é com o colo, com com aconchego, com aquele leite quentinho que vem acalmar a cólica, o desconforto que ele esteja sentindo, né? Então assim, e aí toda a criação familiar, né? A comida, ela sempre vem como um sinônimo de prazer, de felicidade, as reuniões de família, a comida da vovó, enfim. Lógico, né? A gente vai falando assim do geral que a gente vai atendendo, né? Mas a comida, ela vem ocupar isso. Então é muito fácil, você está com desconforto, ansiosa, você vai lá e come uma barra de chocolate, né? Você vai descontar em algum lugar? Vai descontar em algum lugar. Todos os obesos são assim? Não, mas uma grande parte, né? Então eu posso falar assim que nesses 8 anos de clínica, foram poucas as pessoas que chegaram para o meu trabalho e que só era uma questão de não se alimentarem corretamente. Eles achavam que comiam certo. Mas aí quando traz o diário alimentar, né, que eu sempre peço para avaliar o emocional, qualquer relação com os excessos que ele comete, aí eu encaminho para a nutricionista. Então, o público que eu recebo é bem pouco nesse sentido mais orgânico. Certo. Doutora, quanto ao pessoal de casa, os contatos para quem queira conhecer um pouco mais da psicologia e da sua especialização, né? Que é trabalhar com o público que quer se manter em boa forma, é isso? Isso. Eu trabalho com a psicologia clínica, padrão, e trabalho também com obesos e transtornos alimentares, né? Pode entrar no site. Qual que é o site da clínica? Luciana Kotaka. Ok, com K, né? Com K. Kotaka, Luciana Kotaka. .com.br. Tem um blog bem bacana lá, é bem explicadinho. Tem várias matérias que eu achei super interessante. Acho que vale para o pessoal de casa entrar, acessar o blog da doutora Luciana e conhecer o seu trabalho. Doutora, obrigado pela sua presença, viu? Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com vocês.